Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney, com a prece inicial, com a nossa irmã Elisete, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários do nosso irmão Ney e Franciele. E por mim, Cris, vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Jesus, amigo, rogamos sua presença e amparo a todos os seus enviados, para que possamos realizar dentro do amor e da caridade o nosso Evangelho. Ampara a todos os participantes e os que não puderam estar conosco nesta noite, e que possamos receber as bênçãos dos ensinamentos que movem a nossa alma. Gratidão a Deus e a Jesus pela oportunidade maravilhosa, mas sabemos também de nossas responsabilidades diante do sofrimento dos nossos irmãos que sofrem, que choram em seus leitos, seus lares, hospitais. Senhor, derramai suas bênçãos, aliviando e consolando e enxugando as lágrimas dos nossos companheiros de caminhada. Possamos nós participar dessa seara maravilhosa, aprendendo a amar cada vez mais. Fica conosco, Senhor, envolve-nos, inspira-nos no caminho do bem. Pedimos permissão para iniciarmos nosso Evangelho no lar. Que assim seja. Vamos à leitura, de mais um capítulo do livro Vinha de Luz, por Emmanuel. O capítulo 56, Maiorais. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Marcos, capítulo 9, versículo 35. Ser dos primeiros na Terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, na esfera de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os primeiros devem ser os primeiros e serem servidos, e contam com a obediência compulsória de todos.
Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. E é por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir, em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Com esse texto, né, os últimos serão os primeiros. Jesus, ele quis nos dizer, né, que a gente pode entender que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Não é pela quantidade dos serviços feitos e também não é pela importância de uns e outros. A salvação é pela soberania, da soberana graça de Deus. Os maiorais, eles são representados, né, pelo que eu percebi no texto, pessoas grandiosas que vangloriam-se do seu saber, do seu poder e dos bens que eles têm. A vaidade movimenta o caminho dessas pessoas. Tudo que conquistamos aqui, materialmente, é para nosso bem-estar, aqui. Mas aquilo que conquistamos, nosso aprendizado, as boas ações, isso sim, ele vai conosco, para todo sempre. Pessoas que não precisam ter grandes cargos para fazerem a diferença na vida de alguém. Não precisam de holofotes, não precisam ir para as mídias, tirar fotos e se mostrarem para os outros. Mas tem aqueles que usam, né, a dificuldade do próximo para se enaltecer, para ser grandioso, o melhor dos melhores, mas não passam de presunçosos. Nossos religiosos, políticos, muitos, né, que usam dos humildes para alcançar os objetivos do poder. E assim que chegam lá, simplesmente trabalham para si próprio, esquecem de como chegaram até lá. E o que precisamos para servirmos, sermos apóstolos do Cristo, né? Nós devemos cumprir com nossos desígnios, com nossas obrigações, né? Sem a necessidade do destaque. Encontramos pessoas que se destacam sem fazerem forças, pessoas do bem, que simplesmente se destacam porque elas são, sem ter que estar destacando isso, mas mesmo assim ainda tem problemas, porque isso incomoda muita gente. Então daí vem aqueles que fazem de tudo para massacrar, apagar o brilho, usar de mentiras para fazer essa pessoa ser desacreditada. Mas para Deus nada disso vai mudar. O bom sempre vai ser bom, e para a pessoa que procura o mal, para Deus só precisa procurar a regeneração. Então é um texto bem reflexivo, que a gente pode tirar muitas lições. Tem a parábola, né,
o trabalhador da última hora, onde o patrão faz a escolha de alguns trabalhadores em várias horas do dia, mas no final ele paga a todos igualmente. Então é nessa parábola o texto ensina que a lógica do reino de Deus não é a lógica do homem. No nosso entendimento humano, uma pessoa vale porque produz. Logo que se não produz nada, não tem valor. E na parábola, o proprietário usa a oportunidade de pagamento e não a produção, mas porque sabe que o sustento da vida, o trabalhador da última hora também precisa desse trabalho, também precisa desse valor. Meu gratidão por mais o evangelho e mais um aprendizado. Prosseguindo a nossa reflexão sobre os maiorais, nesse capítulo 56 do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel, intitulado Os Maiorais, nesse capítulo, Emmanuel ele discute a natureza dos maiores, né? Tanto pode ser os maiores nas condições materiais como nas condições espirituais, seja aqueles que alcançaram um nível elevado tanto da evolução espiritual como também equivocadamente se joga na evolução material. Ele no começo, ele começa a falar, entendeu? Que não são aqueles que possuem mais conhecimento ou poder, mas sim aqueles que possuem um amor mais puro e desinteressado. Porque se nós formos seguir que os maiorais só são aqueles que possuem bens materiais, possuem o poder, são o quê? São coisas efêmeras, são coisas passageiras, que quando desencarnamos tudo fica para trás, nós só levaremos o que for de bom, das coisas boas que fizermos, certo? Então, Emmanuel ele diz que esses indivíduos possuem uma compaixão, uma profunda pelos outros. Eles estão sempre dispostos a ajudar, sem esperar nada em troca. E alguns dos traços da personalidade que os maiorais possuem são bem distintos, né, para cada um, né? Porque de acordo com o seu grau evolutivo, certo? Uns podem se apresentar com humildade, pacientes, tolerantes, compreensivos. Também são corajosos, persistentes e têm uma força interior que lhes permite enfrentar qualquer desafio, certo? Esses espíritos, Emmanuel também enfatiza que a evolução espiritual não é um processo rápido ou fácil, mas sim um caminho que deve ser percorrido com paciência e perseverança. E ele complementa mais ainda que, à medida que evoluímos espiritualmente, devemos estar dispostos a enfrentar nossos medos, superar nossas limitações e aprender com os nossos erros, que são o quê? Os apegos aos bens materiais, aos títulos terrenos. Esse apego que, às vezes, até o sobrenome da família tem influência. A família de filho de fulano, de tal, que é político. Então, todos esses equívocos é prejudicial. E, por fim, ele destaca a importância de sermos gratos, certo? Por todas as pessoas que cruzam nossos caminhos, que nos ajudam em nossa jornada e na nossa caminhada evolutiva. E todos nós devemos reconhecer a presença dessas pessoas especiais. Nós não devemos estar aqui julgando se a pessoa tem apego às suas coisas, acreditam mais na existência material
do que na espiritual. O que nós devemos aprender com isso, com o que foi dito por Emmanuel, são seus exemplos de amor e sabedoria. Porque no mais, meus irmãos, nós temos que seguir o maior mandamento de Jesus: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Gratidão. Essa leitura nos traz uma reflexão muito importante para nosso crescimento espiritual. Jesus tentava nos mostrar qual o verdadeiro caminho a seguir: o da humildade, da necessidade de servir ao próximo, da caridade. Exatamente tudo que conquistamos nessa jornada terrena é graças ao nosso amoroso Deus Pai. Temos todas as ferramentas necessárias para corrigirmos nossos erros. E, maiorais, é justamente esse convite de hoje, para que não nos envolvamos nas questões vaidosas, onde algumas vezes buscamos posições de destaque, sempre os lugares mais privilegiados, sem pensar nos outros. Mas será que estamos sabendo servir? Pensamos em alguma oportunidade em ceder a nossa vez em lugares que frequentamos para alguém que expresse sua real necessidade? Todos nós temos possibilidades de servir, e se podemos ser úteis a alguém, seremos os mais beneficiados, pois assim aprendemos, ganhamos experiência e assim evoluímos. Emmanuel nos diz: a pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha, em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesmo, na solução de todos os problemas. A primeira pessoa cristaliza-se, a segunda se desenvolve. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por se escravizar, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços e descobre novos caminhos. Se sabemos que há muitas moradas na casa de meu pai, qual a relevância e importância de ser maioral nesse mundo, diante da infinitude do universo e da vida? Portanto, temos que aprender a servir, onde estivermos, em qualquer oportunidade. Não nos percamos nas questões de orgulho e vaidade, que nos faz deixar perder grandes feitos como esse sentimento tão mesquinho. Quem se consagra a servir, serve, honrando a vida em qualquer posição. Tem um poema de Emmanuel, do livro Agenda Cristã, com o título Sempre Chamados, e diz que o cristão é chamado a servir em toda parte. Na casa do sofrimento, ministrará consolação. Na furna da ignorância, fará esclarecimento. No castelo do prazer, ensinará a moderação. No despenhadeiro do crime, sustará quedas. No carro do abuso, exemplificará a sobriedade. Na toca das trevas, acenderá a luz. No nevoeiro do desalento, abrirá portas ao bom ânimo. No inferno do ódio, multiplicará bênçãos de amor. Na praça da maldade, dispensará o bem. No palácio da justiça, colocar-se-á no lugar do céu, a fim de examinar os erros dos outros. Em todos os ângulos do caminho, encontraremos sugestões do Senhor, desafiando-nos a servir. Jesus na terra, com o seu trabalho, exemplificou a felicidade de sempre servir santamente. E para finalizar, também com Emmanuel, podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral dos teus irmãos. Que assim seja. Gratidão. Bem, como todos colocaram, né, os colaboradores do Cristo, é fundamental ter a humildade. Cada um, através do seu esforço e trabalho, é que determina a escala evolutiva. Não há necessidade de destaque
para nenhum trabalho, né, para os trabalhadores do Cristo. O grande é aquele que é humilde. A grandeza que medimos está no amor. Tudo que fazemos em nome do amor, da caridade, é o que Jesus espera de nós. E Emmanuel, encontro marcado, no título Em Torno da Unidade, ele diz: ninguém nega a importância do instrumento nessa ou naquela realização. No entanto, convém recordar o imperativo da humildade que nos cabe desenvolver diante do Senhor, que serve de nós, segundo as nossas capacidades, na edificação do reino de Deus. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem nossas águas, os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade e equilíbrio nas forças do bem. Sendo assim, pedimos a nossa irmã Franciele para conduzir a prece final. Senhor, Mestre Jesus, nosso amado Deus Pai, agradecidos estamos imensamente por mais um dia de estudos em que abrimos nossas mentes para a entrada de luz, discernimento, razão, que possamos abrandar sempre nossos corações por mais pensamentos positivos, amor e caridade. Servir o próximo é ajudá-lo a ser o melhor que ele puder. Evoluir é uma imperiosa necessidade de todo ser vivo. Serve melhor quem, por seus atos e palavras, incentiva o semelhante a ser trabalhador, puro, leal e bondoso, sempre confiando que a providência divina vela por todos nós e que a paz um dia reinará sobre a terra. Senhor, abençoe esse trabalho maravilhoso e que assim seja. Gratidão.